Nós falamos no primeiro domingo, falamos sobre uma fé para avançar. No segundo domingo nós falamos sobre o tempo para avançar. E hoje eu quero falar sobre nós fomos chamados para avançar. Chamados para avançar. E o texto ele é muito precioso e revelador com relação àquilo que Deus realmente deseja que nós sejamos, que nós façamos esse ano. O texto está em Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, que diz o seguinte, acompanha a leitura da palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo, entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo, empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele, dia e noite, praticando tudo que ele prescreve. Então, você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Amém? Eu quero que você parafraseie esse texto e que aonde estiver Josué, coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Você vai ser tremendamente abençoado, porque essa palavra é uma palavra que Deus traz para o seu coração nessa noite. Interessante que o tema que nós estamos compartilhando com você, ele nos inspira e nos desperta a uma realidade em que a Bíblia descreve. O que, pastor? Quando você lê a Bíblia, nos vários textos da Bíblia, nos traz a realidade de que Deus nos chama para avançar. Você já imaginou Deus chamando uma pessoa para recuar, para desistir, para desanimar, para fugir, para desfalecer, para se desviar? Você já imaginou isso? Não, pastor, nunca imaginei. Pois é, porque não há como imaginar uma coisa como essa, de um Deus que é todo poderoso. Quando Ele nos chama para avançar. Por isso que esse ano é um ano de aceleração. É um ano que aonde você não avançou, você vai avançar para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas pastor, há muito tempo, pastor. Então, o que você não conseguiu há muito tempo, Deus tem preparado e planejado para esse ano. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus, querido. Para a glória de Deus. Deus não lhe chama para desistir, para recuar, para desanimar, para fugir. Não, Deus lhe chama para avançar. A ordem é esta. Ele te chama para avançar. A ordem do chamado é para avançar. Você está entendendo isso? Amém? Fique em pé numa posição de guerreiro, né? Fique em pé, eu quero que você interaja comigo. Você está aqui, querido, cultuando a um Deus vivo, amém? Assim, nós temos os nossos convidados, pessoas queridas que vêm ao culto, vêm a família para poder celebrar o Senhor. Mas você não é nosso convidado, você pertence.
Então você está aqui para interagir com aquele que vive, aquele que está aqui para ser adorado, amém? Então você vai dizer o seguinte: eu fui chamado para avançar, amém? Você foi chamado para avançar. Diga para o teu irmão agora, toca nele, olha, eu fui chamado para avançar, aleluia. É isso, querido, a ordem é essa. Se há alguma coisa que você imagine diferente, está fora do projeto de Deus. O reino de Deus, Deus chama para avançar. É um reino de crescimento, é um reino de conquista, é um reino de vitória, amém? O reino de Deus é um reino assim, não é um reino de fracasso, de perdedores, de derrotados. O reino de Deus é um reino de vitoriosos, amém? É um reino de conquista, é um reino de crescimento. Deus não tem menos que isso planejado para a tua vida, para a nossa vida, para o ministério, para a nossa cidade. Nós vamos avançar para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia, queridos. Fomos chamados para isso, e aqui estamos para isso, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar, para a glória de Deus. Todos que atendem o chamado de Deus sempre irão avançar. Se há alguma área na tua vida que você não está avançando, eu quero profetizar que esse ano você vai avançar e que nessa noite Deus está trazendo essa palavra para você. Uma palavra específica para você. Existem algumas áreas na sua vida que você não avançou e que você deseja esse ano avançar, que você regrediu e que você quer crescer. Existem coisas da tua vida que você está esperando em Deus, que você não conseguiu romper, mas eu quero profetizar que nessa noite Deus está trazendo essa palavra para você avançar, para você romper, em nome do Senhor Jesus, querido. Quem pegar essa palavra, meu querido, vai sair daqui e vai experimentar avanço na sua vida, nessa área, em nome de Jesus. Veja que a primeira coisa, quando Deus chama Josué, Ele chama Josué e diz assim: meu servo Moisés morreu. Sabe o que ele diz? Vamos avante. Ok, calma aí. Mas aconteceu, né, morreu meu servo, mas vamos avante. Eu não posso voltar atrás, eu vou adiante. Amém? Vamos avante. Então perceba, nós cristãos vivemos das promessas de Deus. Quando Deus nos chama, a primeira coisa que Deus faz é isso. O que, pastor? Ele nos promete. Porque se não há uma promessa, eu não tenho expectativa, eu não tenho motivação, eu não tenho esperança. Mas se há uma promessa, isso me motiva, isso me gera esperança, isso, sabe, isso me faz viver aquilo ali. E aí o que Deus faz quando chama Josué para avançar? Ele traz promessa para Josué. Duas promessas que ele traz para Josué. Quando ele fala com Josué, ele fala e promete duas coisas. A primeira coisa que ele promete a Josué: enquanto você viver, você não será derrotado. Gente, Deus prometeu a Josué que enquanto ele estivesse vivo, ele não seria derrotado. Olha só que coisa linda, olha o que diz o texto: atravesse o rio Jordão, você e todo o povo, entre na terra que eu estou dando ao povo de Israel, estou dando cada metro quadrado em que seus pés pisarem, como prometi a Moisés, do deserto ao Líbano, desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar Mediterrâneo ao oeste, tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá derrota. A derrota. Meu Deus, o que é isso? Aí você vai dizer assim para mim: mas pastor, quem aqui já leu o livro de Josué? Vai dizer assim: mas pastor, quando a gente lê o livro de Josué, a gente percebe que em alguns momentos ali, Josué experimentou derrota. Aí como que fica a sua mente quando Deus fala para ele que enquanto ele vivesse, ele não seria derrotado? Como que você enxerga isso? A promessa de Deus, pastor, é que para nós, querido, o que parece ser derrota, para Deus é apenas uma oportunidade para transformar aquilo numa grande vitória. Você precisa entender
que aquilo que aparenta ser uma derrota na sua vida é apenas uma oportunidade, que Deus vai pegar aquela derrota aparente e vai transformá-la numa grande vitória. É por isso que muita gente desanima, é por isso que muita gente se desvia, é por isso que muita gente se enfraquece espiritualmente, é por isso que muita gente se afasta de Deus, é por isso que muita gente se torna incrédulo com relação à igreja, porque na verdade eles percebem exatamente o seguinte: mas eu não iria fracassar, eu não iria ser derrotado. Mas, querida, a Bíblia diz para nós, porque a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas, inclui todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus tem um propósito. Então, querido, se Deus tem um propósito, o que parece ser uma derrota é um propósito que Deus tem para me trazer uma grande vitória amanhã, em nome de Jesus. Então, o que te acontece hoje, querido, fique em paz em nome do Senhor Jesus. Fique firme, persevere, não desista, não desanime. Deus, querido, está falando com você. Deus está falando com você. Ei, querido, você não foi derrotado, mas aparentemente eu fui, pastor. A realidade é esta. Mas, meu querido, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. A palavra que nós cremos é a promessa do Senhor, e Deus prometeu: enquanto você viver, você não será derrotado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, querido, que a derrota que Deus está falando é exatamente esta. Quando Deus vê transformando maldição em bênção na tua vida. Quando você vê Deus transformando a sua tristeza em alegria. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria na tua vida. Então você não pode desistir, você não pode recuar, você não pode desanimar. É o que Deus está falando, porque a promessa dele para você é que você não será derrotado. Então eu não estou vendo minha derrota. Na verdade, o que aparece ser uma derrota é uma vitória que Deus está preparando para mim lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa expectativa que nós temos que estar. Eu já vivi muito isso, irmão, na minha caminhada cristã, na minha caminhada ministerial. E chegava em casa, ou algumas vezes no meu gabinete, sentava e dizia para Deus: não estou entendendo por que isso está acontecendo. E Deus falava comigo assim: fica tranquilo, aquieta o teu coração, pois eu sou o teu Deus. Essa palavra me fazia chorar. Sabe por quê? A palavra, a frase, Deus será contigo, Deus esteja contigo, principalmente no Velho Testamento, essa expressão no hebraico, ela tem um sentido que se conecta com o Novo Testamento no sacrifício de Jesus. Qual o sentido dela? Quando Deus fala assim: eu serei contigo, Ele está dizendo assim: eu estou garantindo para você a vitória. Então, uma garantia. Quando você fala para a pessoa assim: Deus será com você, Ele está dizendo assim: rapaz, Deus está garantindo a vitória, pode ir, avança, em nome de Jesus. E muita gente fica assim, né? Ah, mas pastor, não, meu irmão, fica tranquilo. O cristão que atende o chamado de Deus, ele não vai conhecer derrota. Não vai conhecer derrota. Aleluia. O que parece ser derrota na minha família não é derrota. É algo que Deus está preparando para poder eu desfrutar de uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parece ser, na verdade, quando nós olhamos pelos olhos da fé, é algo que Deus vai fazer para a glória dEle. Então a primeira promessa é essa: você não será derrotado. Não tenha esse espírito de derrota. Não viva esse espírito de derrota. Não viva isso. Porque isso vem na tua vida muitas vezes e você diz assim: ah, mas eu não consegui, ah, eu fracassei, ah, eu fui derrotado, ah, eu me desanimei, ah, não. Não, levante a tua cabeça, porque Deus está falando contigo. Eu não te chamei para ser um derrotado, eu não te chamei para ser um fracasso, eu não te chamei para você olhar para trás, eu te chamei para você avançar, em nome de Jesus. O que você não sabe, o que Deus está fazendo agora, você vai saber lá na frente, em nome de Jesus.
Jesus. Então a tua postura é de crer, meu irmão, para a glória de Deus. Então avance, avance. Segunda promessa que Deus faz para Josué, olha só, irmão. Ele diz assim: assim como estive com Moisés, estarei com você, não vou abandonar você. Qual é a segunda promessa? Não avançaremos sozinhos. Ele não vai nos abandonar, irmão. Esse é o grande motivo de eu não desistir, porque eu sei que meu pai pode me abandonar, minha mãe, meus irmãos de fé, todo mundo pode me abandonar, mas eu tenho certeza que Deus não vai me abandonar. Por quê, pastor? Porque há uma promessa de Deus sobre a minha vida, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Quando Ele te chama para avançar, Ele diz assim: eu vou contigo, tá? Você não vai sozinho não. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica de Moisés, quando Deus falou com Moisés assim: olha, você vai pegar esse povo e eu não vou com vocês, eu vou mandar os anjos, 2 anjos com vocês. Moisés disse assim: não, eu só saio daqui se o Senhor for conosco. Esse negócio de anjo, irmão, de anjo rico, não, nada não. Ele disse assim: não, é o Senhor que vai conosco, se o Senhor não for, eu não saio daqui. E a promessa de Deus para Josué é exatamente esta: eu não vou te abandonar. É uma promessa para encorajar, para estimular, sabe? Para motivar a atender o chamado de Deus, para avançar. Gente, não tem o que temer. Se Ele diz que vai com você, que não vai te abandonar, vai. Não desista, não desanime, não desfaleça, continue lutando. Deus está com você. Amém? Você não vai avançar porque você é bom, porque você é o cara, porque você não sei o quê, porque eu tenho um conhecimento. Não. Você vai avançar porque Deus, você tem a certeza que Deus vai com você, que Deus está com você, que Ele não vai te abandonar. Meu irmão, a Bíblia faz uma comparação tão profunda, que quando a Bíblia diz assim, quando a gente fala de uma mãe, o filho pode ser a pior pessoa possível, mas uma mãe não abandona aquele filho. Ele pode ser um assassino, ele pode ser um bandido, ele pode ser o que for. Mas uma mãe não abandona o filho. Uma mãe, né, irmão? Não é projeto de mãe, uma mãe não abandona. E a Bíblia, e Deus sabe disso. E sabe o que Deus fala? Ainda que a sua mãe te desampare, eu jamais todavia desampararei você. Eu não vou deixar você. Você não estará sozinho, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Aleluia. Você tem que acreditar nisso, para a glória de Deus. Olha, o Senhor promete, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você ali. Ainda que você seja jogado na cova dos leões, Deus estará com você ali. Ainda que você seja jogado na fornalha, Deus estará com você ali. A Bíblia diz que, olha, jogamos 3 homens, mas eu vejo 4 homens lá dentro. É porque Deus estava dentro da fornalha com os seus 3 irmãos ali, com os seus 3 filhos. Deus não vai abandonar você. Estou passando por uma luta, pastor, mas Deus está passando com você, aleluia. Ele não te abandona, querido. As pessoas podem te abandonarem, mas Deus não vai te abandonar. Quando Ele te chama para avançar. O eterno, seu Deus, estará com você a cada passo nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E você pega isso daí, meu irmão. Porque tem gente que tem uma facilidade de desistir no meio do caminho. E quando você desiste, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: na verdade o Senhor disse que estaria comigo, mas não está, porque você pode até não senti-lo, você pode até não ouvi-lo, mas Ele está ali. Ele está ali. Você pode estar até fraco, mas Ele está ali. Você pode estar até no chão, mas Ele está ali. Amém? Não importa, Ele vai estar ali com você. Por quê, pastor? Porque Ele prometeu: eu não vou te abandonar, eu vou estar com você. E aí Deus então faz 2 promessas para ele, para Josué: eu te chamei para avançar. Você não vai avançar sozinho, eu vou estar com você. E você não será derrotado. Até porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra você. Amém, queridos? A Bíblia diz isso. Aí Deus então faz as 2 promessas.
E aí Deus agora começa a orientá-lo. Olha, eu prometi a você isso aqui. Agora eu vou orientar você como você vai avançar. Como que eu vou avançar, Senhor? Como que eu vou entrar na terra prometida? E como que eu vou levar essa multidão para a terra prometida? Irmãos, eram cerca de 600 mil pessoas. Você está pensando que era pouca coisa? Vila Velha tem cerca de 500 mil habitantes. Lá eram 600 mil no deserto, para atravessar uma terra, para alcançar aquilo que Deus havia prometido. E Deus levanta aquele homem e diz assim: você que vai levar esse povo para herdar essa terra, pertence a vocês. E aí Deus começa a orientá-lo. Primeira orientação que Deus dá: você vai avançar com coragem e ânimo. Como, Senhor? Com coragem. Você tem que ter coragem. Primeiro, coragem, ousadia. Ousadia, irmão, é uma característica da pessoa que avança. Ele é corajoso. Ele não tem medo. Tem muita gente que não avança porque tem medo. E quem tem medo, meu irmão, não anda mesmo, não avança mesmo. Ele se anda, mas ele não avança. Ele não cresce, ele não conquista, ele não vai adiante. E ele olha para trás e diz assim: mas como que essas pessoas estão avançando? Porque elas são corajosas, elas não têm medo. Porque Deus falou para elas, então elas pegaram a palavra e foram. Não tem medo. Em nome de Jesus. Seja corajoso, anime-se, você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. A Bíblia diz que Deus me deu um espírito de coragem, de ousadia. Quem diz aqui que é cristão: sou cristão, pastor. Então você não tem que ter medo, você não tem que ter medo. Você tem que ser ousado, você tem que ser corajoso. Deus é contigo, você tem que ir nessa força com o Senhor. Ah, mas pastor, estou com medo daquilo, com medo disso, pode não dar certo, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Mas Deus falou para você avançar, avança. Em nome de Jesus. Você imagina o que passou na cabeça de Josué, gente? E entrar numa terra, uma terra habitada por inimigos. Uma terra habitada por inimigos. E Deus fala assim: ó, você vai avançar. Deixa eu falar uma coisa que Deus está me revelando aqui. Quando Deus pega algo para nós avançarmos, Ele não pega algo pequeno e coloca na tua mão. Ele vai pegar algo grande para colocar na tua mão para poder realizar. Você está entendendo, irmão? Eu vou repetir, mas num outro ângulo. Deus tem coisas grandes e terríveis para realizar, não em você, mas através de você. Porque a pessoa só é realizada em Deus, não quando ela é abençoada, é quando ela é usada por Deus. Josué foi abençoado porque ele foi usado por Deus. Então, quando você está aí: não, porque Deus me abençoou nisso, me abençoou naquilo. Não, eu quero ver onde Deus está te usando. Como que Deus está te usando? O que Deus está fazendo através da sua vida? Eu quero saber disso. Eu quero ouvir da tua boca esses testemunhos. O que Deus está fazendo? Então esse ano, meu irmão, é o ano que Deus está falando: vai avançar, vai acelerar. Eu tenho planos para realizar através da tua vida, na tua casa, na tua família, nessa cidade, aonde você estiver. Eu tenho planos grandes para realizar através de você. Eu conto com você, eu vou usar você, eu escolhi você, eu chamei você. É para você avançar, porque eu tenho planos grandes. Deus não tem coisa pequena para nós, irmão. Eu vou repetir: Deus não tem coisa pequena para nós. Amém? Então não tenha medo. Toca no teu irmãozinho e diz assim: irmão, não tenha medo não. Você está entendendo? Amém? Aí diz assim: me entrega esses R$1.000 aí. Aí você diz assim: não, amanhã eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar. Você está com medo. Entrega e você vai ver o que ele vai fazer. Você está entendendo? Amém, irmão? Você está entendendo, irmão? Eu falei de dinheiro, agora vou falar de outra coisa, porque quando fala de dinheiro vocês ficam meio... Tem gente que fica meio travada mesmo. Mas não vou falar de dinheiro não. Quando Deus pega vocês assim: ei, eu quero que você faça isso aqui para mim. Aí você vai dizer para ele assim: eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu faço muito isso.
eu não tenho como, Senhor. Sabe por quê? Você está com medo. E quem tem medo não vai avançar. Em Deus não. Você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, você pode comprar as coisas. Essas coisas são efêmeras, são passageiras. Mas as coisas que são eternas é só para quem é corajoso. Só vai experimentar quem é corajoso. Tem ousadia em Deus. Amém? Existe uma expressão na Bíblia, alguns aqui sabem, que é não temais. Essa expressão na Bíblia, ela se encontra 365 vezes na Bíblia, não temais. 365 vezes. Para cada dia do ano, quando você levanta, Deus diz para você assim: não temais. Não temais. Eu vou fazer você, quero que você entenda, para cada dia do ano, Deus fala para você isso. Então hoje, quando eu acordei, Deus disse assim: não temais. Porque eu não sei como que vai ser meu dia, quais os gigantes que eu vou enfrentar. Cada dia nós temos que matar um leão, como diz aí a expressão. Cada dia aparece um gigante do teu trabalho, um gigante em casa, um gigante da família, aparece os gigantes, você não sabe nem de onde que esse troço surge, mas surge. Aí Deus fala com você já de manhã, quando você acorda, Ele disse: meu filho, não temas não. Sabe por que Ele diz para você não temer? Porque Ele está contigo, porque Ele não vai te abandonar, porque Ele te promete que você não vai ser derrotado. Aleluia! Rapaz, ele tinha que falar isso mesmo para Josué, porque o desafio era grande demais. E a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmão, Isaías capítulo 41, nenhum versículo da Bíblia fala tão mais forte para nós com relação a não temer. Não temas, porque eu sou contigo, eu te garanto. Eu te garanto. Ei, Marcos, não temas não, eu te garanto, eu garanto. Rapaz, já pensou? Se o homem que é o homem, irmão, quando chega para a gente e fala assim: não pode fazer que eu garanto, você vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai! Vai que eu te garanto. Garante mesmo? Garanto. Aí você vai. Se o homem que é o homem fala isso com a gente, e nós acreditamos e vamos, você imagine Deus, irmão. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus do céu. Meu irmão, essa semana vai ser feroz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz, dá outra orientação para ele: você não tenha medo e você não desanime. Não desanime. Porque a grande fruta da feira de Satanás é o desânimo. Você passa na feira de Satanás, ele vende um monte de produtos para você. Mas quando você se depara com esse fruto, desânimo, satânico, essa aqui eu não negocio. Porque é a fruta que eu utilizo para derrotar os crentes. Desânimo, estou desanimado. O que eu mais ouço: estou desanimado, estou desanimado, estou desanimado. Eu estou desanimado. Você sabe que a doença do século é depressão, e a outra é ansiedade. Por quê? Por quê, pastor? O cara está desanimado com a vida, desanimado com tudo. Chega a hora que ele não acredita mais em nada. E o pior de tudo é isso, o pior de tudo é que o cara está dentro da igreja. E ele diz assim: eu creio em Deus. Crê nada. Não, eu creio, pastor. Amém. Está desanimado e Deus diz assim: não desanime. Por que você não deve desanimar? E por que muita gente desanima, pastor? A Bíblia diz que eu vivo não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Sabe por que muita gente desanima? Porque está vivendo pelo que está vendo. Irmão, se eu fosse estar motivado aqui, e amanhã, se você me ver amanhã, você vai me ver nessa mesma dimensão.
Eu vou falar para você das realidades, mas eu vou falar para você, Deus está conosco. Alguma coisa vai acontecer, aleluia. O milagre vai acontecer, a glória vai descer, alguma coisa vai acontecer. Mas pastor, não tem ali, pastor, saída. Não, meu irmão, Deus tem uma saída sempre para nós. Fica tranquilo, em nome de Jesus, aleluia. Ele vai usar alguém, Ele vai usar alguma coisa, Ele vai usar alguma situação, mas uma saída Deus tem. Por isso, não desanimemos. Jesus disse assim, olha, essas coisas, eu digo para vocês, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, irmão, tenha bom ânimo. Fale para o teu irmão, irmão, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo em nome de Jesus, aleluia, tem que ter bom ânimo. E aí ele termina nesse texto falando assim, dê o seu máximo, empenhe a sua alma. O que é isso, pastor? Empenhar a alma, é a vida. Dê o seu máximo. Eu quero perguntar aqui para vocês, quem está dando o máximo para Deus? Quem está empenhando a sua vida? É isso que ele disse para Josué, dê o seu máximo, Josué. Qual é o seu máximo que você pode dar? Você pode empenhar a sua vida, amém? Dê o seu máximo, em nome de Jesus. Diga assim, fala o seu nome, fala o seu nome, eu darei o meu máximo e empenharei a minha vida para que os propósitos de Deus sejam concretizados através da minha vida. Amém, irmão? Porque o que você declara, o céu já toma conta. É ligado no céu, irmão. A igreja está aqui, em nome de Jesus. Diga então para o seu irmãozinho que está perto de você, meu irmão, dê o seu máximo. Dê o seu máximo, aleluia. Glória a Deus. Não espere ninguém te falar assim, não. Dê o seu máximo, surpreenda as pessoas. Surpreenda o próprio. Mas pastor, Deus agindo surpreende. Mas quando a gente surpreende a nós mesmos, nós estamos surpreendendo até Deus. Mas Deus já sabia, pastor, sabia sim. Meu irmão, mas é algo poderoso. Quando alguém te surpreende, não é? É porque ele está dando o máximo dele. Ele está se entregando por aquilo ali. Pastor, olha, eu estudo 6 horas por dia, porque eu quero passar naquele curso para ser juiz, para ser, sei lá, que vai ser, eu quero ser, meu pastor, estou estudando 6 horas por dia, eu vou dormir 3 horas da manhã. Essa pessoa está dando o máximo dela, ela está empenhando tudo ali. Se isso acontecesse para o reino de Deus, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é um ano de aceleração. Deus quer que você avance, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. E a segunda orientação, que envolve 4, ele diz assim, segue e pratica a palavra de Deus. Olha só, olha o que diz o texto, aqui. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele, dia e noite, praticando tudo que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será o quê? Bem sucedido. Quem, irmão, na vida não quer ser bem sucedido? O namorado com a namorada eles querem ser bem sucedidos no relacionamento para chegar no altar e casar com a bênção de Deus e debaixo da vontade de Deus. Amém? A família quer ser bem sucedida no casamento e na criação dos filhos. Amém? O rapaz, a menina, o rapaz, o senhor, a senhora querem ser bem-sucedidos na vida profissional em que eles se prepararam, amém? As pessoas querem ser bem-sucedidas, aleluia. E aí Deus fala para Josué, você vai ser bem-sucedido. Como, Senhor? Aí ele fala para ele, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Tenha coragem e não desanime. A segunda coisa, você vai seguir e praticar. Aí ele fala assim, você deve seguir a revelação em cada palavra. O que significa isso, pastor? Que tem gente que crê na palavra, mas não segue a palavra. Mas quer ser bem sucedido. Mas eu creio, pastor.
Eu creio, pastor, em Deus. Aí eu digo para a pessoa assim, amém. Amém. Eu nem uso o outro versículo para poder contestar. Por uma questão a mais de respeito à pessoa. Né? Porque o outro versículo lá diz que o diabo crê e estremece. Mas eu não uso esse versículo para poder também não confrontar a fé da pessoa. Eu creio, pastor. Amém. Pastor, eu tenho Jesus no meu coração. A minha família toda é cristã. Seja de origem católica, de origem evangélica, não sei. Amém. Amém. Pastor, inclusive eu faço parte de uma igreja. Eu digo amém. Aí eu pergunto para essa pessoa, e você segue o que você crê? E agora? Então Deus está falando para José, você vai avançar, você vai ser bem sucedido. Mas você tem que seguir a palavra. Nesse texto, Deus fala outra coisa para ele. Você não deve se desviar nem para um lado e nem para o outro. Por que muita gente se desvia, irmão, da igreja, do caminho, do propósito de Deus? Tem gente até que diz assim, eu estou desviado da igreja, mas não estou desviado de Deus, do caminho. Eu queria saber, biblicamente, como que ele concilia uma coisa com a outra, né? Ele deve ter escrito uma Bíblia para ele. Jesus morreu pela igreja. Você sozinho não é a igreja. Aí, por que as pessoas se desviam, gente? Esse ano mesmo, daqui da Vida e Paz, ninguém vai se desviar. Ninguém, irmão. E quem chegar não vai se desviar. Em nome de Jesus, estou profetizando isso aqui. Vai chegar em dezembro, você vai estar com mais gente do seu lado aí. Amém? Em vez de estar com menos desviando. Mas por que desvia, pastor? Eu vou dizer por que desvia. Vou dizer por quê. Desvia para a direita, desvia para a esquerda. Eu ia brincar com o negócio aqui, mas não vou brincar não. Por que a pessoa desvia, pastor? A Bíblia dá essa resposta em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia diz lá que nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. Em Cristo. Mas as pessoas desviam por quê? Começa a olhar para o irmão. Começa a olhar para o outro irmão. Olha para o problema na igreja. Olha para o problema no outro lado. Tem gente que fala assim, eu não vou para aquela igreja porque eu conheço aquele crente que está lá. Aquilo lá não é crente. Teve uma pessoa que já falou isso para mim. Pastor, eu não vou para a igreja porque tem uns crentes que eu conheço que está lá na sua igreja. Aí eu olho para a pessoa e diz assim, você conhece a Bíblia? Não, eu... E essa pessoa ficou assim, engasgou um pouquinho, mas disse assim, não, de vez em quando eu leio a Bíblia. Eu disse, pois é. A Bíblia diz que tem o joio e o trigo. A igreja tem joio e trigo. Aí eu falei para essa pessoa, sabe por que você não vai? Por quê, pastor? Porque você não quer assumir um compromisso com Cristo. Ele é o Senhor da igreja. As pessoas desviam que começam a olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo, em vez de continuar olhando para aquele que é o autor. O alvo é aquele, ó. O alvo é aquele, amém? O alvo não sou eu, o alvo não é a mãe, o alvo não é o pai, o alvo não é o namorado, o alvo não é o esposo, é a esposa. O alvo é Jesus, querido. Olha para ele que você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o sujeito começa a olhar. Mas eu olhei, eu tinha ele em alta conta, ele era uma pessoa que, meu irmão, mas a sua fé não está baseada nele e nem nela, a sua fé está baseada no autor e consumador, que é Jesus Cristo, então não se desvia. E Deus fala para Josué, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Outra coisa que Deus fala para ele nessa orientação, não pode deixar de pensar na revelação nem um instante. Ele falou isso para Josué. O que significa isso quando ele falou assim? Medita nesta lei dia e noite. Deus estava querendo falar com ele o seguinte. Josué, o que deve tomar conta do seu pensamento é a minha palavra. É a minha palavra. O que tem tomado conta do teu pensamento? É a tua palavra? De quem? Quem está tomando conta do teu pensamento?
Tem gente que fala assim, pastor, mas o meu coração, deixa eu te falar uma coisa, querido, o coração não pode tomar conta do teu pensamento. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não vá pelo teu coração. Tem novela aí que o pessoal fala assim, ei, faz o que o teu coração está mandando, vai se estrepar. E tem um monte de gente que faz isso, irmão. Até dentro da igreja. Mas pastor, porque a gente não manda no coração. É verdade, o coração enganou, você não manda no coração. Quem manda em você é o Espírito Santo. Então se curve a Ele, a palavra dEle, em nome de Jesus, aleluia, querido. Não vá pelo teu coração, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Meu irmão, sentimento é uma coisa que hoje você sente, amanhã não sente. Por isso que amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Por isso que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você está entendendo isso, irmão? Amém, aleluia. Eu decidi amar minha esposa, 33 anos fizemos agora sexta-feira de casado, porque eu decidi amar a minha esposa, eu decidi honrar a minha esposa. Muitas outras coisas apareceram no caminho, aparece mesmo, e se você deixar, o coração te leva mesmo. Começa a sentir por lá, por aqui, os olhos vão também, é tudo coração. Tu se arrebenta, não vai pelo coração. O que tem que tomar conta do teu coração, da tua cabeça, é a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? É verdade. Quando alguém vier te dar um conselho, que não é um conselho segundo a palavra, não dê ouvidos. Mas meu pai que está falando, minha mãe que está falando, mas se não for, meu irmão, de acordo com a palavra, não dê ouvidos, não faça. Mas aí eu vou desonrar meu pai e minha mãe, pastor, porque não, você tem que honrar a Deus em primeiro lugar, antes obedecer a Deus do que ao homem, amém? Se a minha mãe falasse para mim assim, você nunca mais vai se curvar diante desse Deus, eu ia dizer para ela assim, olha, eu respeito a senhora, eu honro a senhora, mas entre obedecer a senhora e obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou continuar me curvando diante dele. Você está entendendo, irmão? Amém? Então não é o seu coração. E por isso que Deus fala para ele, olha, essa palavra você tem que tê-la no seu pensamento, é todo instante. Então eu estou andando, estou no banco, a palavra está tomando conta do meu pensamento. Quando eu vejo uma coisa, já vem a palavra. Mas o problema é que hoje tem muito crente que não conhece a palavra. Esse é o grande problema. Você precisa conhecer a palavra, amém? Conhecer a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que ler a palavra. Você tem que se harmonizar com a palavra, se situar com a palavra. Porque eu não estou com ela agarrada, está no meu celular, mas ela está na minha cabeça. Está aqui, muita coisa está na minha cabeça, muita coisa. Por que muita coisa está na minha cabeça? Porque o Senhor é um homem experiente, o Senhor é um homem conhecedor? Não, irmão, tudo que fica na tua cabeça é fruto daquilo que você pratica. Não é fruto daquilo que você conhece. Eu estudei 5 anos de direito. Me pergunta aí se eu conheço alguma coisa da lei, se eu lembro de alguma lei. 5 anos estudando aquele trem. Lembra não, pastor? Não lembro nada. Tem gente ainda que quer me consultar. Pastor, o que o senhor acha? Eu disse, não acho nada. Eu esqueci tudo. Porque aquilo que você não pratica, você esquece. E se você lê a palavra, mas não pratica a palavra, você vai esquecer. Você está entendendo? É ela que tem que tomar conta da sua mente. E aí eu vou finalizar com vocês, porque o trem está bom demais. A última coisa que Deus fala para ele na orientação, para avançar, para você avançar. Olha o que ele fala para Josué. Você deve praticar tudo que você meditou, ouviu, conheceu da minha palavra, para que você tenha então sucesso. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Eu posso ouvir, aqui, olha para mim aqui, presta atenção aqui. Eu posso ouvir, eu posso estudar 4 anos de teologia, eu posso conhecer a palavra, são importantes essas coisas, são. Posso meditar todos os dias, mas se eu não praticar, eu não vou avançar. Você precisa praticar, vivê-la. Aí você vai avançar. Em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo a Josué.
o seu objetivo será alcançado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Conhecer, ouvir, meditar, estar na igreja é bom. Mas se você não praticar, é a mesma coisa que você está morrendo de fome diante de um banquete. É a mesma coisa que você está num palácio como príncipe e vivendo como mendigo. Porque você sabe, mas não faz. E quem sabe e não faz, não vai comer do fruto. Você precisa praticar. Vamos avançar. Esse ano é para avançar, é para acelerar. Amém? Então vamos botar para quebrar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos botar para quebrar, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ô glória. Aleluia. Isso é só o começo, meu irmão. Isso é só o começo. O chamado para avançar. O que Josué fez? Josué foi obediente ao propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Tem área na tua vida que você não avançou ainda. E que você quer avançar esse ano. E Deus falou com você hoje. Tem, pastor. Estava travada, mas hoje vai destravar em nome de Jesus.